Elementos pré-textuais. Páginas 4 e 5, prefácio. Entre aspas, nós somos os contadores de mentira, uma trupe formada pela pior estirpe das estirpes ruins. Ladrões, salafrários, vagabundos, prostitutas, artistas, caboclos, negros, ciganos, índios. Urubus que espreitam, nos escutem. Aqui estamos e reparem bem, pois poderíamos não estar. E dessa forma tudo seria diferente. Página 6. Foto de dois homens frente a frente. Legenda: Eugênio Barba e Cleiton Pereira. Teatro Contadores de Mentira. Foto de Matheus Borges, 2014. Carta para Cleiton e seus contadores de mentira por ocasião de seus 20 anos. Holstebro, Dinamarca, 15 de abril de 2015. Querido Cleiton, queridos contadores de mentira. Para nós, homens e mulheres de teatro, existe a concreta possibilidade de dizer não à frivolidade e à prepotência do nosso tempo. Essa tomada de posição, que é ativa, pressupõe tanto a arte de saber manter em vida o próprio grupo, quanto uma duração que não se limita à incandescência dos nossos espetáculos, mas que se deve também à invenção de um modo novo de como e onde nós criamos esses espetáculos, com quem e para quem. A construção de uma bagagem profissional, a reflexão sobre as bases do ofício, a obstinação de fazer teatro com as mesmas pessoas e com elas criar uma microcultura autônoma são condições reais, estreitamente entrelaçadas com a visão de um tempo que é a dissidência, resistência e exílio. Dissidência, resistência e exílio construíram minha aprendizagem na Polônia, ao lado de Jerzy Grotowski e de seu minúsculo e, naquela época, quase ignorado teatro. É por isso que, sem considerar os problemas estéticos e de estilo, reconheço em Brecht uma das minhas origens. Da mesma maneira, não paro de dialogar com Stanislavski, Craig, Meyerhold, Artaud e Decroix, tentando decifrar as mensagens que eles me enviam através da densa rede de suas páginas. São os mestres dos livros, antepassados criados a posteriori, ilusões vitais para o meu destino pessoal de artista. Você e seus companheiros também criaram fábulas vitais. Certos livros também são importantes para vocês. Lendo-os, descobrimos a dupla natureza do nosso ofício. O teatro pode ser um entretenimento encantador, um refinamento estético, uma provocação intelectual. Mas o teatro é também a arma que nos oferece, a nós que não temos armas, a possibilidade de defender nossa própria interioridade sem nos submetermos ao espírito do tempo. Que o caminho que escolheram juntos possa manifestar a força particular de cada um de vocês, que seu trabalho possa proteger a ilusão vital e nutrir, por mais 20 anos, sua vontade de não ceder. Com afeto, Eugênio Barba. Tradução: Patrícia Furtado de Mendonça. Página 8. Apresentação por Valmir Santos. O jovem Richard Sennett já era músico profissional desde os 14 anos, mas ele se viu impedido de seguir o ofício porque fraturou uma das mãos. Cedo, aprendeu a cultivar um terceiro ouvido, para conviver consigo e com os demais componentes das orquestras pelas quais atuava, ponderando o que havia de comum em meio às habilidades individuais e às práticas coletivas. Sennett então foi ser ghost na vida, como diria o poeta Carlos Drummond, sublinhando a relação entre a arte e a sociedade. Estamos falando de um homem que virou referência mundial nos estudos culturais sob a dupla função de sociólogo e historiador. No momento, o autor de O Artífice, 2009, e de Juntos, os Rituais, os Prazeres e a Política da Cooperação, 2012, escreve um livro sobre a construção da cidade, tratando de como o desenho urbano também é uma habilidade em perigo na dança dos corpos que o habita. Será consolidada, assim, a trilogia batizada Homo Faber, baseada na antiga ideia de que o homem é produto de si mesmo, retroalimentando criativamente a vida por meio de práticas palpáveis. Muito do que se lê nessas páginas acerca das ações artísticas, culturais e cidadãs nas duas premiadas décadas do grupo teatral Contadores de Mentira encontra eco no projeto mais recente do septuagenário ensaísta norte-americano que foi aluno da filósofa alemã Hannah Arendt, 1906 a 1975. Para Sennett, é falsa divisão entre o homem que faz e o homem que pensa.
Ambos estão contidos quando o ser usa suas energias para forjar algo bem feito, não importa o que, como o artesão manuseando sua matéria-prima. O raciocínio é simples, a conexão entre a cabeça e a mão, mediada pelo domínio técnico combinado ao coronário, torna possível o crescimento de uma pessoa dedicada continuadamente a uma atividade. Sennett argumenta que fazer bem uma coisa pelo simples prazer de fazê-la é uma qualidade que a maior parte dos seres humanos possui e, paradoxalmente, a mesma vem sendo desprezada pelas sociedades que aí estão e não é de hoje. Ele defende a liberdade do artífice que todos carregamos dentro de si. A mão na massa e as sinapses do pensamento ativo desaguam na cooperação. Outra instância que costuma ser ofuscada pela rotina e carece de atenção vigilante para que sua chama não se apague. É indubitável que escutar com atenção e trabalhar em harmonia com os demais implica um aspecto ético. Afirma o sociólogo, lembrando sorrateiramente que, em nome das boas intenções éticas, alguns cientistas artesãos também se empenharam na produção da bomba atômica. Daí a importância da performance da consciência. A cooperação como habilidade requer dos indivíduos a capacidade de compreender-se mutualmente e de responder às necessidades dos demais para atuar conjuntamente. A narrativa na voz e no gesto dos artífices do grupo teatral Contadores de Mentira está impregnado de procedimentos, condutas, vivências, pensares e saberes afeitos à natureza do teatro de grupo. São relatos de ocupação territorial e simbólica, de superações materiais e financeiras, de embates por políticas públicas dignas para a cultura, de chamados à consciência crítica, de afetações pelo público de sua comunidade e pelos pares dali e alhures transoceânicos. É desse roteiro guarda-chuva irmanado, sobretudo nos conjuntos latino-americanos do nosso continente, a um só tempo subdesenvolvido e emergente segundo a economia de mercado, que este livro pode ser equiparado a uma lupa através da qual topamos com o percurso constitutivo de uma identidade poética do interior à borda da cena. Tem-se nos mais variados níveis a lapidação em pedra bruta dos indivíduos que se lançaram ao compromisso de diálogo com o outro e com os atos da pesquisa, da criação, da produção e da manutenção na ciranda das artes cênicas. A luta pelas potencialidades com o efetivo desenvolvimento educacional cultural propiciaria aos demais 200 milhões de brasileiros, distinto da leniência dos poderes com a preguiçosa e permissiva fixação no consumo como fim único, acumulativo, supérfluo. Um boicote arcaico e ordenado das sutilezas, transcendências e horizontes. Os contadores de mentira converteram-se em donos de seu destino, contrariando as inércias e os dogmas encruados da mentalidade dos políticos de ascensão malufistas, que vicejaram na história da prefeitura e da Câmara de Suzano. Aquela gente fissurada por grandes obras, de viadutos para cima e para baixo, em sua maioria pactuada com sobrepreços em orçamentos aditivos de contratos, vícios públicos e privados. A histórica conjunção progressista do Partido dos Trabalhadores em duas gestões consecutivas, de 2005 a 2012, quebrando a hegemonia das forças conservadoras movidas a betoneiras, guindou o grupo para ocupar cargos públicos, uma interseção sempre delicada por implicar riscos de vislumbre com a máquina do poder. No entanto, a relevância que a cultura de teatro mereceu no cotidiano da cidade a leste da região metropolitana de São Paulo é um dos fenômenos comprobatórios das transformações geradas pela sensibilidade e dinâmica das ações artísticas, culturais e cidadãs. Novamente, o tripé que sustentou projetos de formação, reflexão e difusão, contornando precariedades e limitações de todas as ordens, das estruturais às letárgicas, da aridez de outrora. Enfrentamentos que, em certa medida, permitem analogia com os ventos da vizinha capital paulista na absorção do pioneiro Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, amparado por lei em vigência desde 2002 e fruto da mobilização de grupos e pensadores engajados na defesa do papel do Estado. No que podemos testemunhar, as edições da Mostra de Referências Teatrais de Suzano redimensionaram a arte do teatro para o espectador em geral, e para os núcleos amadores locais, em particular, contaminados pelo discurso e pelo trabalho dos coletivos oriundos dos mais variados pontos do Estado e do Brasil, calejados nos modos de criar, produzir, manter-se e articular-se em rede.
Ainda no campo da memória do subscrito, que iniciou a carreira de jornalista no Diário de Suzano em 1989, num período breve de cerca de 3 meses, consta o desprezo da gestão pública pela cultura. O cenário era de terra arrasada. Também foi nesta cidade que vivenciamos a condição de artista amador na fase de floração do grupo Pombas Urbanas, nascido há 26 anos. Era início da década de 1990 e embarcamos num trem da estação de São Miguel Paulista rumo a Suzano, fazendo baldeação em Calmon-Viana. Não recordamos se sábado ou domingo, certamente num fim de semana. Apresentamos uma intervenção com trechos do que viria a ser o espetáculo Os Tronconenses, com dramaturgia e direção de Lino Rojas, 1942 a 2005. Entre os objetos dominantes em cena estavam os cabos de vassoura com os quais praticávamos exercícios na sala de ensaio e deram asas a novas formas e composições espaciais, tanto no interior do vagão, durante a viagem, como no chão da Praça Presidente João Pessoa, no centro. São paisagens e experiências familiares ainda aos grupos Corrimãos, Associação Cultural Opereta, com 21 anos de resistência no município de Poá, e Cia do Escândalo, com 2 décadas de reação em Mogi das Cruzes. E ao lado deles, um mutirão de artistas que continua se movimentando decisivamente para romper o cinturão cinza da insensibilidade que ainda permeia algumas prefeituras da região do Alto Tietê no quesito cultura. Ao que os contadores de mentira riscam o chão e evocam os ancestrais da floresta e das águas, lá de trás da Serra do Mar, ou ainda do cume calmo do olho d'água de onde brota o rio, para que jamais lhe faltem perseverança e arte. Primavera de 2015.